vamos gravar essa passagem do Evangelho que se conecta diretamente com a consciência de Pai Exu. Laro Exu, Exu é Mojubá. Laro é Bombogira, Bombogira é Mojubá. Escutai, eis que o semeador saiu para semear. E aconteceu que, enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e comeram. Outra caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, por não ter mais profundidade de terra, e quando o sol se levantou, foi queimada, e por não ter raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. Outra caiu em terra boa, e crescendo e vicejando, deu fruto e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando ficou só, perguntaram-lhe os que rodeavam, juntamente com os 12, o sentido da parábola. E disse-lhes: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas para os que estão de fora, tudo é feito em parábolas, para que olhando, olhem e não vejam, e ouvindo, ouçam e não compreendam. Não vão eles converter-se, lhes seja perdoado. E diz-lhes: não compreendeis essa parábola, e como compreendeis então todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Estes são os que estão ao longo do caminho, em quem a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo chega Satanás e tira a palavra semeada neles. E estes são os que recebem a semente em terreno pedregoso. Aqueles que, quando ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, não têm raiz em si próprios, mas são sazonais. E, acontecendo a opressão ou a perseguição por causa da palavra, fenecem imediatamente. Outros, a que são semeados entre espinhos, estes ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, o logro das riquezas e o restante das ambições entram neles e estrangulam a palavra, que se torna infrutífera. E aqueles que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem, dão frutos e produzem a 30, a 60 e a 100 por um. E disse-lhes ainda: a candeia não entra em casa para que seja colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama, não? Não é para que seja colocada no candelabro, pois não há coisa escondida que não venha a manifestar-se, nem coisa oculta que não venha à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: discerni o que ouvis. Com base na medida com que medirdes, sereis medidos, e ainda vos será acrescentado. Quem tem, a este será dado. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: assim o reino de Deus, como um homem que lançou a semente à terra, e quer durma e se levante de noite e de dia, a semente germina e cresce, como nem ele sabe. Por si própria a terra produz primeiro o caule, depois a espiga, e finalmente o trigo perfeito na espiga. Quando o fruto permitir, logo ele lhe põe a foice, porque chegou o tempo da ceifa. E dizia: como compararemos o reino de Deus, ou em que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser jogado à terra, é a menor de todas as sementes na terra, mas uma vez semeado, sobe e transforma-se na maior de todas as plantas do horto. E estende ramos tão grandes que à sua sombra as aves do céu podem abrigar-se. Essa parábola fala sobre semeadura, sobre tempo, sobre condição sazonal, que é tudo que trabalhamos hoje à tarde. Em dizer que se o período ainda não está favorável, é porque ainda estamos esgotando, expurgando
as malignidades em que nós mesmos semeamos numa vida pretérita, num passado longínquo, num momento distante. Se agora tivermos a clareza mental e expurgarmos a nossa negatividade, porque com negatividade não consegue se enxergar nada com clareza, a visão fica nebulosa, jogaremos as sementes em terra fértil e essa florescerá e trarão benefícios, e os benefícios serão frutos, e os frutos serão doces. Por isso que se diz, sem Exu não se faz nada, porque com negatividade não se gera bons frutos. Laruê Exu, Exu Mojubá, Laruê Pombogira, Pombogira Mojubá. salve Pai Exu. Salve.